Nosso próximo tópico, o tópico do Homem de Aço. E essa é a parte mais interessante, porque esse é o único projeto com data. 11 de julho de 2025. O nome do projeto é Superman Legacy. Existe um quadrinho com este nome, que aqui no Brasil foi adaptado para Superman Grandes Astros. É uma história muito interessante. Eu já li essa história. Ela é muito interessante porque ela se passa. E é interessante como talvez isso possa se encaixar no universo da DC. Porque ela é uma história de despedida do Superman. Ela é uma história do Superman morrendo. Então ela é uma história que, tipo, ele sabe que ele vai morrer, ele tá com uma doença por conta de todas as exposições ao sol e à kryptonita que ele teve. Então o que mais dava força a ele acabou prejudicando na radiação por causa da kryptonita exposta. E ele tem algumas semanas, alguns meses de vida e ele quer resolver todas as pontas soltas. Então nesse universo ele não contou para Lois que ele é o Superman. E ele e a Lois meio que estão, eu não lembro direito, faz um tempo que eu li, mas eles estão namorando ela com o Clark, não com o Superman. Então ele para contar. E aí ainda não teve a morte do pai dele, o Jonathan ali. Cara, é realmente muito legal. Envolve outros Supermans de outros universos também. E eu achei interessante porque o nome da história é Superman Legacy lá fora. Ele anunciou como Superman Legacy e ele colocou esta imagem que a gente está vendo na tela da história. Não é coincidência. Claro, não vai ser adaptar quadro a quadro, mas a história é muito boa, é muito interessante. Eu realmente gosto bem dessa história, meu top 3 histórias do Superman, inclusive. Até porque sendo um reboot, né, como a história fala ali mais esse período ali de pré-morte ali dele, pode ser que eles peguem ali alguma inspiração, né? Esse quadrinho é meio que uma carta de amor ao super-homem. Uhum. Então pode ser que tenha um pouco disso, né, dessa delicadeza que a história é tratada. Mas, Murilo, eu queria trazer aqui um outro quadrinho que também pode servir de inspiração para esse filme, que é Superman Brainiac. Que a gente Superman Brainiac. por dois motivos para mim, tá? A gente tem a Supergirl como personagem ali que ajuda o Clark a entender um pouco mais sobre Krypton, ao mesmo tempo que a gente tem o Brainiac, que é um dos vilões mais icônicos do Super-Homem, né? Então, assim, é uma forma de você ali pré-apresentar a cara, né? E ela vai ter um filme também mais no futuro. Então, eu acho que poderia ser uma forma de, ó, a gente tem essa pessoa aqui, e, tipo, lá na frente a gente tem um filme sobre ela para aprofundar um pouco mais. E a gente também não sabe se a Sasha volta, né? A atriz que vai participar de Flash. Realmente essa daí fica um pouco nebulosa a informação. O Fernando trouxe aqui que eu já estou órfão do Henry. Temos que superar. Temos que superar. É aquela questão. Ele até mandou no nosso grupo lá que ele não viu nada falando do Henry ter sido demitido. Já foi. Esquece. Ele não vai falar de quem já foi. Não tem como. Eu acho que o principal nisso é que o James Gunn deu a entender que ele quer um super-homem mais novo, né? Então, provavelmente vai ser um ator mais novo. Então, acho que o Henry perdeu o emprego na Netflix, perdeu na DC, o drama de Henry Cavill vivendo de aluguel. O homem que perdeu tudo. A Carol fala, vamos comprar agora antes que fique caro. Eu e a Carol tem uma coleção de quadrinhos, como vocês estão vendo aqui. E o Superman Grandes Astros, realmente, depois desse anúncio, ele deve começar a ficar difícil achar. Ele já é um quadrinho caro, né? O Alas traz aqui, Michael B. Jordan. Eu acho que não. Porque o Michael B. Jordan não parece mais velho. O Michael B. Jordan já tá com quase seus 40 anos. Eu acho que vai ser uma pegada meio Smallville, né? Apesar do cara que fazia Smallville já era meio velho pro papel na época, né? Ele tinha acho que 24 ou 25 quando começa a série, que ele interpreta alguém de 16. Enfim. Mas eu acho que vai ser essa pegada, né? Talvez ele ali saindo do colégio, indo para a faculdade. Eu acho que vai ser uma pegada assim, bem início, né? A gente não vai ter agora um super-homem. Eu acho interessante, porque no cinema a gente nunca teve, né? Um super-homem novinho. Sempre foi, tipo, ele já ali mais consolidado, né? O mais recente, assim, que a gente tem é o do próprio Henry Cavill quando ele tá aprendendo os poderes. É uma história de origem, né? O Homem de Aço.
Então acaba sendo mais novo, mas nunca adolescente. Aprendendo a usar, aprendendo o que é a visão de calor, aprendendo o que é o sopro, essas coisas assim, coisa que a gente vê em Smallville bastante. E o Grandes Astros, inclusive, eu acho muito legal porque a primeira página de Grandes Astros é o resumo do que acontece. Aí, tipo, é um quadro Kryptons destruída, com uma navezinha andando de lado. A viagem dele. E embaixo o Jonathan e a Marta encontrando ele. Então é um resumo da viagem, numa única página, assim. Que pode também ser trazido para o filme. Eu estava até conversando com a Andressa antes, a série Superman e Lois tem uma ótima introdução dele contando toda a vida dele de Superman até ter os 2 filhos com a Lois. Então, tipo, é rápido, é coisa de 5 minutos ele conta tudo. Essa que é a parte legal, como você pode introduzir essas coisas com apenas ele contando a história para você. A Carla traz aqui, Michael B. Jordan deveria ser colocado em todos os universos possíveis. A Carol fala, opinião polêmica, Jacob Elordi. É polêmica, eu sou contra, porque eu peguei ranço do ator por conta do papel dele em Euforia. Tipo, eu olho pra esse cara, ele tem cara de macho abusivo. Tipo, não dá. O Super-Homem, pra mim, ele tem que ter a cara de ser a pessoa mais pura do universo, sabe? É isso. E Eu é acho isso que que é eu isso. espero também. Tipo, pra mim, esse é o grande problema do Super-Homem do Henry Cavill. Tipo, é um Super-Homem que tá cagando pras pessoas em volta. Uhum. Ele tá na porrada lá com o Zod e foda-se o mundo, sabe? Uhum. E, tipo, eu quero esse Super-Homem, tipo, nessa essência dele, dessa bondade. Porque o Super-Homem, ele até... Porque tem muita essa comparação, né? De Super-Homem e Capitão América. Que eles são meio que ali personagens semelhantes, né? Mas eu acho que o Capitão América ele ainda tem mais defeito do que o Super-Homem. Só que isso não é ruim, sabe? Tipo, o Super-Homem ele tem essa bondade, essa coisa, essa inocência, sabe? E eu queria ver isso sendo trabalhado de uma forma que mostrasse para as pessoas que, tipo, não é bobo, sabe? Tipo, a graça do personagem é justamente essa. É um cara que ele é um deus, ele tem poderes inacreditáveis e ainda assim ele é uma pessoa doce, ele é bondoso, enfim. Ele escolhe ser assim, porque ele tem Exato. tudo para ser um Homelander da vida, né? Um Capitão Pátria. Mas ele é bondoso, ele é, inclusive, tem uma, não é um spoiler porque acontece no meio do quadrinho, mas é para deixar vocês com mais vontade de ler, vocês, Andressa e o pessoal que tá aí. Tem uma cena no Grandes Astros, que é exatamente esse quadrinho, que ele é o Superman mais velho que existe na questão de experiência. E ele é muito inteligente. O Clark ele só se faz de bobão e tal, mas ele é muito inteligente. E o que ele faz? Usando toda a tecnologia kryptoniana, ele cria um universo, porque ele tá com medo de morrer e não existirem mais heróis no mundo. Então ele cria um micro-universo para ver como o mundo, o universo seria sem o Superman. E aí, em alguns poucos quadrinhos, ele descobre que o universo que ele está assistindo evoluir rapidamente ali sem o Superman é o nosso. Então ele vê o Superman sendo criado num quadrinho pelo Joe Shuster, Nossa, desenhando ele. Ele vê o Joe Shuster desenhando ele lá em 1930. Então é fantástico. Esse quadrinho é fantástico. Eu recomendo muito, muito, muito. Eu chorei quando eu li. Eu não sou muito de me emocionar com leituras e filmes, mas eu chorei quando eu li, porque é pura essência do que é o Superman. Como a Andressa trouxe a palavra, é a carta de amor ao Superman.